Pessoal, hoje o tema é interpretativismo e não interpretativismo da Constituição, uma corrente norte-americana, né? Um estudo norte-americano a respeito da forma que o intérprete constitucional tem que saltar os seus olhos para o texto da Carta Constituinte. Meu nome é Senivaldo Júnior, sou professor de Direito e aqui nós falamos sobre o ENAM, Exame Nacional da Magistratura. Aqui nesse ponto eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de interpretativismo, um pouquinho do não interpretativismo e depois a gente faz uma questão a respeito do tema. No interpretativismo nós temos como palavras-chave, como ideias básicas, nós temos uma limitação à interpretação, abordagem conservadora, restrição ao texto constitucional, ela é defendida, né, pelo juiz Antônio Scalia e por Robert Bork, e também uma valorização política legislativa. De outra banda, o não interpretativismo tem maior autonomia na interpretação, aplicação de valores e princípios, valores constitucionais, concretização dos direitos, menor subserviência à vontade do legislador constitucional. Vamos aprofundar um pouquinho em cada tópico, em cada item de cada um dos modelos de interpretação constitucional, de hermenêutica constitucional. A respeito da limitação à interpretação dos dispositivos, também eles podem ser os dispositivos expressos e os dispositivos implícitos. Refere-se a uma abordagem que restringe a interpretação da Constituição ao que está escrito nela. Além dos princípios que, mesmo não estando textualmente expressos, são considerados claramente subentendidos. Ou seja, não existe uma interpretação conforme a Constituição igual nós temos aqui em reiteradas decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa corrente abominaria esse tipo de interpretação. Essa limitação busca evitar interpretações que possam estender ou modificar o significado original dos textos constitucionais com uma leitura contemporânea, ou seja, praticamente vai seguir o texto constitucional na forma que foi escrito. Segundo ponto, que é uma abordagem conservadora que deriva desse ponto da interpretação. É manter o mais próximo possível o significado original e intencionado na Constituição, lá que os americanos falam dos pais fundadores, evitando mudanças progressistas ou radicais na interpretação que poderiam desviar-se do que foi estabelecido pelos legisladores constituintes. Essa postura conservadora busca preservar os valores e as intenções originais da legislação constitucional, pouco se mudando ao longo do tempo, tanto é que a Constituição americana tem pouquíssimas emendas. Outro ponto que nós podemos colocar, restrição ao texto constitucional. Ela acredita que os intérpretes, principalmente os juízes, devem se concentrar estritamente nos textos e princípios constitucionais sem recorrer a interpretações baseadas em considerações externas, documentos, moralidade contemporânea, justiça social, modificação do tempo. Significa que o escopo do intérprete judicial é direta ao texto constitucional. Ela é defendida por Antônio Scalia e Robert Bork, né, que trazem essa visão. E, por fim, é uma valorização da política legislativa da maioria democrática. Essa faceta, né, esse ponto dos interpretativistas sublinham a importância de se respeitar as decisões tomadas pelos representantes eleitos do povo. São eles que, de certa forma, têm a legitimidade ou têm a estrutura constitucional para que possam interpretar a Constituição e devem ser interpretados o mais fidedignamente daquilo que escreveram. Já do outro lado, o não interpretativismo, os não interpretativistas, eles diametralmente opostos. Eles propõem uma maior autonomia na interpretação, principalmente aos juízes ou juízes constitucionais, uma liberdade maior na interpretação. Eles não estão adstritos literalmente ao texto, aos princípios que estão explicitamente ou bem claramente definidos ali, podendo expandir a interpretação, adaptando-se aos conceitos e às necessidades contemporâneas. O segundo ponto aqui nós temos a aplicação de valores em princípios, ou seja, em vez de se restringir ao que está escrito, os não interpretativistas aplicam valores fundamentais e princípios éticos como a justiça social, liberdade, igualdade como guias para a sua interpretação. Significa dizer que a interpretação pode ser influenciada por considerações morais e filosóficas além do que está expressamente no texto legal. Também temos os valores constitucionais. Significa o quê? Que de uma maneira promovam os valores constitucionais centrais.
né, na interpretação da Constituição, você tem que promover esses valores mais abarcados pelo texto constitucional, sendo eles a igualdade de direito e a justiça para todos. Isso muitas vezes leva a interpretações que podem buscar estender proteções e direitos, refletindo um compromisso com ideais democráticos e humanitários. A concretização dos direitos consagrados, ou seja, os direitos não vão ser apenas letras de papel escrito na Constituição, mas sim o intérprete constitucional tem que prezar pela concretização desses direitos. A Constituição não é um documento estático, né? Os não interpretativistas veem como instrumento vivo, cuja interpretação deve evoluir para assegurar a realização efetiva dos direitos e as liberdades fundamentais. Esse enfoque visa garantir que os direitos consagrados no texto constitucional sejam aplicáveis e relevantes às circunstâncias do dia a dia da modernidade e menos subserviência à vontade do legislador constitucional. Ao contrário dos interpretativistas, nesse caso eles procuram discernir e aplicar a vontade dos autores da Constituição. Os não interpretivistas dão menos ênfase à intenção original. Eles argumentam que a sociedade muda. Nós vivemos uma sociedade em plena modificação e, como a sociedade muda, as necessidades também mudam. Deve mudar também o intérprete constitucional, a sua leitura do texto, né? O intérprete constitucional deve ser capaz de se adaptar e deve adaptar o texto constitucional às mudanças da sociedade moderna. Então, o interpretativismo tem essas palavras-chave, o não interpretativismo tem essa, e a gente vai para a nossa questão que pode vir no Enem. Qual das seguintes afirmações melhor descreve as diferenças entre as correntes interpretativistas e não interpretativistas na interpretação constitucional norte-americana? Ambas as correntes defendem que os juízes devem ter total liberdade para interpretar a Constituição, aplicando valores e princípios modernos à luz das circunstâncias atuais. A corrente interpretativista enfatiza a importância de se ater estritamente ao texto da Constituição e aos princípios claramente implícitos, defendendo uma abordagem conservadora e limitadora para a interpretação constitucional. A corrente não interpretativista sustenta que os intérpretes, e especialmente os juízes, devem seguir estritamente a vontade do legislador constitucional, sem considerar os valores ou princípios substanciais como liberdade e justiça. D. Tanto os interpretivistas quanto os não interpretativistas concordam que a interpretação da Constituição deve substituir a decisão política legislativa da maioria democrática. Os não interpretativistas argumentam que a decisão judicial deve sempre substituir a decisão política legislativa a fim de promover uma sociedade verdadeiramente democrática. Pessoal, aqui a alternativa correta é a letra B, que a corrente interpretativista enfatiza a importância de se ater estritamente ao texto da Constituição e aos princípios claramente implícitos, defendendo uma abordagem conservadora e limitadora para a interpretação constitucional. Então, pessoal, é isso, um assunto que engloba hermenêutica jurídica e interpretação constitucional. Eu tentei ser o mais breve possível com um assunto longo e que gera bastante conteúdo. Pessoal, um abraço, bons estudos a todos.